Êxodo capítulo 14, no versículo 1. Ei, ontem nós estávamos em Êxodo 13, né? Hoje, Êxodo 14, no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairot, entre Magdol e o mar, defronte de Baal-Sefon. Acampareis defronte desse lugar perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Palavra do Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que o Senhor está dizendo para nós, quando nós saímos da escravidão, quando nós entramos no deserto, sabe, rumo à nossa terra prometida, é preciso saber que aquilo e aqueles que nos oprimiam virão atrás de nós. Isso aqui é importantíssimo. Isso daqui é essencial. Quando nós saímos da escravidão, entramos no deserto, rumo à nossa terra prometida, é preciso saber que aquilo e aqueles que nos oprimiam lá no passado, eles virão atrás de nós. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos ter muita atenção à voz do Senhor. Por isso que a voz do Senhor nos guia. É o GPS, né? Guia, proteção e segurança. A voz de Deus para nós é GPS, é guia, é proteção, é segurança. Literalmente, como nós usamos um GPS, ele recalcula a rota. Teve um acidente, eu estava aqui, teve um acidente lá na frente, ele recalculando a rota. Teve um congestionamento, ele recalcula a rota. Teve um problema lá na frente, ele recalcula a rota. Por quê? Porque ele está nos dizendo: ei, você precisa mudar de direção, porque se você continuar aí, vai dar problema. Então, o Senhor também, da mesma forma, ele diz para nós. Ele está, por isso que é tão forte caminhar com Deus. Ele diz para nós: é preciso mudar a rota. Ei, você recalcule a rota, mude de direção. O Senhor muitas vezes vai dizer para você: mude de direção. E às vezes você diz assim: ah, Senhor, mas por que o Senhor me colocou aqui? Exatamente, o Senhor te colocou aqui porque você precisava estar aqui até para mudar de direção lá na hora certa. Nunca reclame onde você chegou, onde você está. Mas obedeça sempre que o Senhor te levar a mudar de direção. Preste atenção nessa palavra. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas que mudem de direção. O Senhor diz para mim e para você hoje: mude de direção. Como assim? Esse mudar de direção, ele tem dois sentidos. Deus disse a Moisés e ao povo: mude de direção. Deus diz hoje para mim e para você: mude de direção. Escreva só essa frase, diga: eu vou mudar a direção. Escreva: eu vou mudar a direção. Por que eu estou pedindo para você escrever isso? Para gerar autoridade. Para que fixe em você. Porque essa mudar de direção tem dois sentidos. Um interior e o outro exterior. Ah, me explica isso. Te explico sim. A mudar de direção interior é assim. Quando é que a gente vai para uma direção interiormente? Quando as nossas motivações estão naquela direção, não é? Quando as nossas inclinações e os nossos sentimentos, aí a gente alinhou. O quê? Motivação, ou seja, coisas que motivos para que eu possa agir. Inclinações é onde eu vou, sabe? Eu estou decidindo, é isso aí, eu quero ir para lá, eu quero fazer é isso. E os sentimentos, aí quando eu deposito meu coração naquilo, ou seja, é isso que nós vamos fazer. Essas são as motivações interiores que fazem você trabalhar, que fazem você fazer uma viagem, que fazem você fazer qualquer realidade. Isso são o quê? As direções, a direção do seu interior. Seu interior começa a ir para aquilo ali. Sua motivação, você se inclina, seus sentimentos. Quando você consegue colocar essas três coisas, meu irmão, você está dentro. Pode ter certeza, mudou. É assim, Geraldo, o que eu faço para mudar a cidade? Mudar de cidade. Eu não consigo mudar na minha cidade. Consegue. Você muda primeiro interiormente, não é exterior. Depois você faz. Primeiro você tem que... Como é que eu faço para me libertar de uma cidade? Alguém me perguntava, inclusive, isso. Eu estou aqui numa cidade, sei que não é para mim. Deus já falou no meu coração que eu devo mudar, mas eu não consigo. É como se eu tivesse enraizado aqui, né? E aí eu digo para você, preste bem atenção. Escute bem. Olha,
boa parte das árvores e das frutas que nós temos no Brasil, que a gente pensa que é nativo, não são nativas, viu? Vieram de outros lugares. Então, se até as árvores que têm raízes foram tiradas e plantadas em outros lugares, você imagina você, que você não está fincado na terra. O que eu faço? Primeira coisa, eu começo a trazer motivações, vários motivos para que eu possa mudar. Depois eu vou fazendo o quê? Esses motivos me inclinam. Opa, a balança está pesando para que eu mude. E depois o quê? Eu trago, por último, o sentimento. Pronto, é assim que você consegue fazer. Que aí depois é que vem os passos exteriores. Caminho, atitudes, comportamentos e estratégias. Vou repetir. Caminho, atitudes, comportamentos e estratégia. 4 coisas. E eu explico a você. Quando a gente muda de direção, olha o que a palavra faz. Eles foram para outro lugar. Eles mudaram o quê? O caminho. No coração deles, eles já sabiam que queriam ir. Mudaram o caminho. Mudaram também as atitudes, começaram a ter atitudes diferentes. Mudaram esses comportamentos diferentes. E aí a estratégia mudou. Presta atenção. Eu mudo a estratégia. Então, o sentido quando o Senhor diz, mude de direção, Ele está dizendo, mude a direção. E calma que eu não estou dizendo para você mudar de cidade, não. Eu dei o exemplo de uma pessoa que me perguntou que não tinha que mudar, mas não conseguia. Mas eu falo de mudar a direção, às vezes, na tua empresa, às vezes no lugar onde você está, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. É preciso mudar a direção. E para mudar a direção, eu preciso ter motivações interiores, sentimentos, tudo no interior. E depois eu preciso, não é só também estar cheio de vontade, eu preciso começar a trilhar um caminho. O faraó vai pensar, os israelitas perderam-se no país. E o deserto fechou-lhes a passagem. O inimigo, presta atenção, o teu inimigo, ele lhe tem em conta como escravo. Assim como o faraó, ele olhava para o povo hebreu e dizia, quem são eles? Meus escravos. Por isso, ele sempre vai te menosprezar. Afinal, você nunca reagiu. Você vivia nessa prisão sem fazer nada. Eu assisti uma série que tinha uma família de fazendeiros em Montana. E aí tinha um pessoal muito poderoso que tinha jogos de azar, de cassinos e etc. E aí ele decidiu perseguir aquela família para tomar o rancho deles. E aí eles reagiram e aquele pessoal sofreu muito e foi pego de surpresa. E ele olhava para um deles quando ele estava sofrendo, o perseguidor, e ele dizia assim, você pensou que a gente não ia reagir? Aí ele respondeu assim, os perseguidos nunca reagem. Olha como é interessante, eu me lembrava daqui. Os perseguidos, os oprimidos nunca reagem. E é por isso que o opressor ataca fortemente, porque ele não espera uma reação. Assim como o faraó também não esperou uma reação dos hebreus. Assim como você também, o mal que te oprime, ele não está esperando reação nenhuma. Afinal, você nunca reagiu. Você vivia numa prisão sem fazer nada para sair, na mentira, na impureza, na fofoca, no cigarro, no álcool, nas drogas, no adultério. Você viveu nisso e nunca reagiu. O nosso inimigo está pensando que a gente não vai fazer nada. O inimigo sempre nos menospreza, porque ele pensa, ora, você passou esse tempo todinho. Por isso, quando você sai da escravidão, ele diz, sabe, na primeira encruzilhada eu pego ele. Na primeira dificuldade eu pego ele. O inimigo, quando vê você, ele diz assim, quando vem a abstinência, quando ele vê os amigos bebendo de novo, o inimigo está pensando isso. Quando vê os inimigos bebendo de novo, ele volta. Quando ele encontrar aquela mulher bonita, quando os amigos fizerem a roda de fofoca, ela volta. Hein? Ele volta. Presta atenção. É assim que os inimigos, é assim que o nosso maior inimigo e os nossos outros inimigos esperam. Ele sabe que da nossa fraqueza, sabe da nossa escravidão. Amado, só que ele não sabe que hoje nós somos conduzidos pelo Senhor. Assim como o faraó, ele não sabia ainda o tamanho do poder de Deus. Ele já tinha experimentado nas 10 pragas do Egito, mas ele não sabia que Deus, o poder de Deus ia além.
era GPS, era guia, proteção e segurança. O que os teus inimigos não sabem é que você tem guia, proteção e segurança. Ele vai dizer igual o faraó, o deserto lhe fechou passagem. Agora está encurralado. Mas o que o inimigo não sabe é que você mudou de rota. Ei! Por isso que eu digo, mude de rota, mude de direção. O inimigo não sabe que você mudou de rota. O inimigo vai ser pego despercebido. Olha o versículo 4. Ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas obedeceram. Ei, ele me perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente. Pode deixar o inimigo te menosprezar. Não tem problema não, que ele não sabe por quem você está sendo guiado. Melhor ainda, quando mudamos de rota, quando nós decidimos ter uma vida nova, muitos vão nos menosprezar, prezar, criticar, zombar. Ah, agora é beato. Eles vão achar que você não está com nada. Eles não sabem é que agora é que você está com o Senhor. Eles não conhecem ainda o tamanho do poder de Deus. E o Senhor está preparando o seu triunfo exatamente naquilo que eles acham que será o seu fracasso. Escute o que eu vou te dizer. O faraó e o seu exército dizia, agora eu pego eles. Mas você não entende que Deus estava preparando uma grande virada. Agora vai ser o triunfo definitivo. Escute, são cenas para o próximo capítulo. Viu? Amanhã eu vou concluir isso. Mas já dou um spoiler de amanhã. O que o faraó não sabe, viu? O que o faraó não sabe é que quando ele pensa que agora vai pegar, escute, ele não sabe é que agora que vai ser a grande virada. Agora é que vai ser a grande virada. A derrota definitiva do faraó vai ser quando ele pensava que ia vencer definitivamente. Entendeu como Deus muda as coisas? Sabe? Ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente. Pode perseguir, amado. Pode criticar, pode zombar, pode atacar. Que quanto maior for o ataque, maior será a vitória. Quando os egípcios vieram com tudo, foi onde eles sofreram a maior derrota de todas e foi tão forte, tão forte, tão forte que eles souberam que era Deus. E como foi dito na palavra, nunca mais eles viram os israelitas depois daquilo. Quanto maior for o ataque, maior será a sua vitória. É para você. E todos saberão quem é o Senhor, quem é o Deus que nós servimos. Ei, você triunfará gloriosamente. Isso é promessa de Deus se você mudar de direção. Se você obedecer, pode crer que essa promessa irá se cumprir. Ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente. Ei, amado, não tenha medo do ataque do mal. Você triunfará gloriosamente. Isto é promessa. E essa promessa irá se cumprir na tua vida. Essa promessa irá se cumprir na sua vida. Escreva, diga, eu triunfarei gloriosamente.